As forças do rei Zhao de Qin derrotaram o Zhou em 256 a.C. Então Zhao passou a reivindicar o título de Filho do Céu com isso. O reinado do rei Zhao de Qin se encerrou em 251 a.C. e seu filho Zhao Wen, já idoso, morreu 3 dias depois e foi sucedido por seu filho Xuanchang. O novo rei Qin procedeu à conquista de terras até 247 a.C., derrotando rebeliões Zhou, mas não proibiu os que sobraram do Zhou e também permitiu que eles fizessem seus rituais ancestrais. O rei Xuanchang reinou até 247 a.C. e foi sucedido por seu filho Yinzhang, que tinha 13 anos de idade na época. Então, o primeiro-ministro de Xuanjing, Lu Wei, agiu como regente do estado Qin. O jovem rei recebeu educação voltada para a administração e a estratégia militar, com ênfase no legalismo, filosofia predominante no estado Qin da época, e valorizava a lei rígida, a disciplina e a centralização do poder. Sua juventude foi marcada por intrigas palacianas e disputas de poder, com a influência crescente de Lao Ai, amante de sua mãe, que era do estado de Lu. Ele tentou um golpe palaciano em 238 a.C. para tomar o trono, mas foi descoberto e executado, consolidando o poder de Yinzhang. No mês interim, Qin avançava com as guerras contra os seus 6 estados vizinhos. Então, em 235, já um homem de 24 anos, Yinzhang afastou Lu Wei e assumiu o poder total. Logo após isso, seu meio-irmão, Zhao Zhenchal, se rebela para tomar o trono em Qianlui e entregou Qianlui ao Zhao. Então Zhang mandou matar todos que fossem perto de Zhenchal. Zhang, então, em 236, realizou uma campanha de vingança contra o estado de Zhao e os vence na grande batalha de Shanping, que matou milhares de pessoas, diminuindo o poderio militar do Zhao permanentemente. A partir daí, Zhang partiu em campanhas militares para ter poder total sobre a China, planejando conquistar todos os seus 6 estados. Então, em 232, as forças de Qin ameaçaram os territórios do estado de Chu, testando seu poderio militar. Mas logo moveu a sua atenção ao estado de Han e inicia campanhas militares contra os Han, forçando a sua submissão ao Zheng em 231 a.C. Nesse mesmo período, Zheng aprimorou a sua corte, se cercando de conselheiros como Li Si, que dava a ele uma estética legalista de administração, que permanecia legalista e rígida nas leis. Isso tudo que Li Si defendia. Em 229, os exércitos de Zheng invadiram Zhao e capturaram a capital Zhao de Hanjiang em 228 a.C. Mas o príncipe Jia de Zhao conseguiu escapar e estabeleceu um estado de Dai que durou pouco e se proclamou rei de Dai. Zhang logo reduziu qualquer poder do Zhao. No ano seguinte, 227 a.C., Zhang sofreu uma tentativa de assassinato, quando o emissário do estado de Yan, Jian He, ordenado pelo príncipe Dan de Yan, tentou assassinar Zhang. Supostamente, Jian He, sob o pretexto de submissão ao rei de Qin, se apresentou em sua corte, levando como tributo a cabeça decapitada de um general traidor chamado Fan Yuke e um mapa enrolado do estado de Yan, aonde estava uma adaga escondida. Então Jian He, ao fingir desenrolar o mapa, ele sacou a adaga e atacou Zhang. Mas Zhang recuou rapidamente. Ele precisou correr em círculos pelo salão do palácio
enquanto os generais, soldados tentavam impedir e invadir o salão para matar Jing. Mas, em uma desatenção de Jin Ke, Zhang conseguiu desembanhar a sua espada e matar Jin Ke. O episódio deixou um grande sentimento de paranoia em Zhang e intensificou suas medidas de segurança, passando a evitar audiências sem segurança e sem forte vigilância, e passou a desconfiar de todos a seu redor. Zhang voltou a sua fúria aos Yan, lançando uma forte campanha militar contra eles por vingança, capturando a capital de Yan, em Je. O rei de Jiang então mandou executar seu filho Deng e enviou a sua cabeça a Zhang e recuou para a península de Liaodong em busca de refúgio contra as forças de Qin. No ano de 225, Zhang conquista o estado de Dai e executa Jia. Logo em seguida, o alvo seguinte se tornou Wei, o reino de posição estratégica entre o Rio Amarelo e as rotas do leste. Então Zhang enfrentou seu maior inimigo, o general de Wei, Wang Ban, mas logo ele é executado pelo rei Jia de Wei, por conspiração que Zhang provocou. Então Zhang desvia o curso do Rio Amarelo e avança e inunda a capital Wei de Dalian, os forçando à rendição militar. Então, em 224 a.C., Qin lançou uma larga invasão ao estado de Chu, capturando a sua capital, Xishouqing, em 223. Em 222, os últimos exércitos de Chu e os remanescentes Yan e Liaodong foram conquistados. E no ano de 221, Zhang invadiu o estado de Qi e capturou o rei Jian de Qi, sem muita resistência por parte dele. E assim se encerra o período dos estados combatentes. Zhang unificou todos os estados, e para se elevar acima dos reis Zhou e dos reis feudais dos estados combatentes, o rei Zhang se proclamou o primeiro imperador de Qin, e em mandarim era Qin Shi Huangdi, título que seria utilizado como título monárquico para todo o soberano chinês nos próximos 2000 anos. Em uma tentativa de evitar a recordação e a recorrência do caos político da era dos estados combatentes, Qin Shi Huang trabalhou para abolir completamente o sistema feudal de alianças e federações frouxas do estado anterior. Qin organizou seu império em unidades administrativas em 36 condados ou municípios. As pessoas designadas para governar cada unidade municipal não seriam mais pessoas identificadas pela terra nativa ou antiga nobreza feudal. As nomeações deveriam ser baseadas no mérito e em confiança do rei, e não mais no direito hereditário de governar. Qin Shi Huang unificou a China economicamente, padronizando os pesos e medidas. Qin Shi Huang desenvolveu uma extensa rede de estradas e canais para comércio e comunicação. Qin foi o primeiro rei chinês a iniciar comércios com povos estrangeiros, como os persas e os indianos. Nisso o nome Qin virou Xin para os persas e Sina para os indianos, e o nome evoluiu na Europa, primeiro para Sinai e depois para o nome moderno de China. O nome chinês era Zhongguo, o Império do Meio, pois o milenário Império Chinês tinha como ideia que era todo o dever da China ter o poder de tudo ao seu redor e seu poder a tudo ao seu redor, pois a China tinha a ideia de ser o povo civilizatório e todos que viviam ao seu redor, em todas as suas fronteiras, eram bárbaros, gente completamente incivilizada, enquanto eles eram civilizados, os dominadores gloriosos. Qin unificou as moedas na moeda Bangyang. A escrita de caracteres chinesa foi unificada com a escrita do selo de Qin, se tornando padrão oficial.
Isso acabou com todas as escritas regionalizadas, formas de linguagens e impondo um escrito universal. De acordo com os registros chineses, após unificar o país em 221 a.C., Qin Shi Huang confiscou todas as armas reais de bronze e de ferro e ouro dos estados conquistados e construiu as 12 estátuas monumentais, os chamando 12 colossos de metal de Qin Shi Huang, que ele usou de adorno no seu palácio. Qin eliminou as 6 escolas de pensamento, incluindo as escolas de confucionismo. O legalismo se tornou a ideologia obrigatória do Estado Qin. A partir de 213 a.C., Qin ordenou a destruição da maioria dos livros existentes e os queimando na intenção de destruir o passado antes dele, destruir todo o passado da China antes dele, para impor o governo centralizado e evitar o ressurgimento dos senhores feudais ou de revoluções anti-imperador. O imperador Qin ordenou a demolição de todas as muralhas dos antigos estados combatentes e de todas as suas fronteiras. E para se defender dos povos nômades chamados Xiongnu do norte, que avançavam repetidas vezes e lançavam repetidas campanhas contra eles, Qin ordenou a construção de novas muralhas para conectar as fortificações ao longo da fronteira norte do Império. Centenas de milhares de pessoas e trabalhadores foram mobilizados. Muitos morreram. E então foi construída o embrião da Grande Muralha da China, que serviria por 2000 anos como protetor da China no norte contra os povos nômades daquela região. Em 214, o imperador Qin Shi Huang criou o projeto de um grande canal, permitindo o transporte de água entre o norte e o sul da China, originalmente para suprimentos militares. O canal tinha 34 quilômetros de extensão. O canal auxiliou a expansão de Qin para o sudeste. À medida que envelhecia, Qin Shi Huang procurou o lendário elixir da vida para se tornar eterno, para não morrer. Em sua busca obsessiva, ele foi vítima de muitos elixires fraudulentos que continham grandes quantidades de mercúrio. Ele visitou a ilha Shifu 3 vezes em busca de elixires mágicos que dariam a vida eterna a ele. O imperador construiu um sistema de túneis e passagens para cada um dos seus 200 palácios, porque ele tinha medo absurdo e supersticioso de supostos espíritos malignos que vinham assombrá-lo caso ele saísse à rua. Ele mandou construir um grande mausoléu para reinar eternamente, mesmo além da vida, e a sua busca por imortalidade. Ele morreu envenenado por mercúrio, que ele bebeu por seu desejo de se tornar imortal. Em agosto de 210 a.C., ele foi enterrado no seu mausoléu. Sua tumba foi inundada com mercúrio para proteger o seu corpo. Junto ao imperador, foram enterradas juntos a ele concubinas, cortesãos, serviçais e servos para servir ele no além-vida. E para proteger ele no além-vida, soldados feitos de terracota, e cada um com sua aparência própria, foram enterrados juntos com ele. Seu mausoléu será escondido do mundo por 2000 anos, e até hoje há altos índices de mercúrio naquela região. E seu filho Qin Erchi o sucede como imperador. Qin Erchi era totalmente dominado pelo ministro de seu pai, Zhao Gao, e da corrompida burocracia Qin. Zhao Gao eliminou opositores e nobres leais ao Qin, visando tomar o trono, provocando revoltas internas e o enfraquecimento da administração central do império. O povo, já cansado da severidade do legalismo Qin,
começou a se rebelar. Então, em 209, dois populares chamados Jiang Sang e Wang Mang lideraram a primeira grande revolta camponesa no antigo estado de Chu e rapidamente se espalhou por outros territórios, e especialmente na terra de Han. Em 207 a.C., generais outrora leais ao Qixi Huangdi desertaram para o lado rebelde. E então, Qin Erdi foi forçado ao suicídio sob ordens de Zhao Gao, que tentou colocar seu primo no trono, mas ele acabou sendo morto por militares revoltosos. Antes disso, então o último parente da dinastia Qin, Zhu Yang, assumiu, mas incapaz de conter as forças insurgentes do general de origem camponesa Han Liu Bang e do Qiang Yu, ele capitulou em 206 AC, a.C., abdicando e encerrando a dinastia Qin apenas 15 anos depois de sua proclamação. O império se fragmentou novamente. Seus territórios foram divididos entre os líderes rebeldes. Muitos nobres foram exilados ou executados. Logo, Qiang Yu e Liu Bang entraram em uma guerra pelo poder. Qiang Yu tinha vassalagem de todos os estados da antiga dinastia Shang, e Liu Bang só tinha poder em Han, no seu estado natal. Mas logo Liu Bang lançou campanhas contra Qiang em 205 a.C., conquistando territórios no norte, firmando alianças com generais, desertores e governantes locais. E entre 204 a 203 a.C., ele travou confrontos decisivos contra Qiang, o derrotando em batalha inúmeras vezes e aumentando seu prestígio como general de guerra entre os estados feudais e a população, já que ele adotou o confucionismo como forma de reinar e abandou o legalismo. E então foi travada a crucial batalha de Gaichia. Liu Bang vence e mata Qiang Il. E então, com seu principal oponente morto, os estados entregam o poder a Liu Bang e unificam os impérios sobre a dinastia Han. Ele adotou o título de Gaozu, o Grande Ancestral. A dinastia Han duraria pelos próximos 400 anos, até 220 anos depois de Cristo. No próximo episódio falaremos dele. Fique com Deus e até a próxima. Até mais, pessoal.